Evangelho, sábado depois das cinzas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado depois das cinzas, memória facultativa de São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia do Senhor reserva o dia de hoje para a memória dos dois videntes de Fátima, São Francisco e Santa Jacinta, os dois pequeninos irmãos que tiveram o privilégio de receber o anúncio da Virgem Maria para ser transmitido ao mundo. Que grande dom o Senhor reservou para esses dois pequeninos e que grande testemunho de fé e de amor ao Senhor esses dois pequeninos transmitiram para o mundo. O testemunho deles, meus irmãos, nos ajuda no início dessa quaresma a olharmos com uma intensidade maior aqueles gestos de amor que estamos passo a passo construindo na nossa vida espiritual em relação ao Senhor. O testemunho dos dois nutre em nós um desejo forte pela vida de santidade. Olha, preparando a meditação de hoje, tive a oportunidade de ler um pouquinho mais da biografia dos dois irmãos, São Francisco e Santa Jacinta, e queria dividir com vocês esse texto porque realmente foi muito tocante. O testemunho deles fala por si, recolhendo aquilo que temos meditado ao longo dessas últimas semanas, sabe? Hoje, como acabamos de ouvir, o Santo Evangelho nos entrega o capítulo 5 de Lucas, onde ouvimos o chamado, a vocação de Mateus, de Levi. E como já tivemos a chance de meditar o texto de hoje, em outros momentos ao longo do nosso percurso, vimos dois elementos fortes aqui. O Senhor que escolhe livremente Levi, Mateus, e Mateus que se levanta e imediatamente responde ao Senhor. Mateus encontra uma alegria tão profunda e intensa, por que não dizer revolucionária, naquele chamado do Senhor, que toda a sua vida se transforma. As páginas que narram a vocação de Mateus, elas são enxutas, elas passam rapidamente do Senhor que fala à escolha de vida que Mateus testemunha. Ele imediatamente chama seus amigos para dividir com eles a grande descoberta, ou melhor, aquilo que transformou a sua vida. Senhor Jesus. Eis aqui o Senhor que eu encontrei e que, de fato, o meu encontro com Ele fez eu me tornar uma outra pessoa. As coisas não ficaram mais as mesmas em mim. Desse dia em diante, minha vida mudou, porque eu descobri toda uma razão, todo um significado pela qual posso viver. Viverei para amá-lo, viverei para segui-lo. A Ele eu entrego a minha vida e Ele tem a última palavra sobre a minha história.
E vendo esse Senhor e conhecendo esse Senhor e conhecendo o amor dele por mim, não posso fazer outra coisa que não seja amá-lo de todo o meu coração. Então essa experiência forte no testemunho de Mateus acontece de maneira intensa na vida desses dois pequenos. Eu gostaria de ler com vocês para vermos, para recolhermos isso, esse acontecimento, essa passagem na vida de duas crianças que vivem uma experiência de sobrenatural, de encontro com o anjo e em seguida com a Virgem Maria. E essa experiência transforma radicalmente a vida deles, é o ponto de partida. Mas essa transformação radical, ou seja, dessa experiência decisiva, até como eles entregam a vida a Deus na conclusão de seus dias, toda essa passagem ela vai acontecendo progressivamente na medida em que eles vão se abrindo segundo aquela experiência que aconteceu. Ou seja, viver uma experiência com Deus que não foi indiferente, que marcou a alma deles. E desde aquele momento eles passaram a seguir tudo aquilo que o Senhor suscitava, os frutos daquela experiência. Senhor, fala que o teu servo te escuta. Diz, Senhor, e a tua palavra será a minha escolha. E na medida em que eles iam ouvindo e caminhando à luz dessa palavra do Senhor, desse ensinamento do Senhor, o coração deles ia se alargando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Em outras palavras, as virtudes heróicas de um santo não se improvisam. Elas são fruto de um amor celebrado, ou melhor, de uma vida celebrada no amor. Quanto mais ele segue e confia no Senhor, mais se alarga o seu coração, maior se torna o testemunho heróico de sua santidade. Então, esse é o ponto que nós precisamos ter claro para nós. Nos admiramos com o testemunho dos santos, mas nem sempre nos sentimos encorajados a seguir seus passos, ou seja, como o padre usava a frase outro dia, né? Começa. Se você não começar, não vai terminar. Então, comecemos os passos na direção da santidade. Se a gente não começa, a gente não chega lá. É preciso começar. E eles começaram. Para eles foi decisiva e é uma experiência realmente de, digamos assim, de grande relevância, o encontro extraordinário e sobrenatural com o anjo e com a Virgem Maria. Mas todos nós tivemos na nossa vida uma experiência decisiva de encontro com o Senhor. E vamos perceber que, ao longo da vida dos pequeninos, algumas coisas ou algumas, digamos assim, experiências espirituais foram fundamentais para que esse amor se alargasse no coração deles a partir daquela experiência inicial, do encontro com o anjo e com a Virgem Maria. Que coisas, Padre? 3 em especial. A primeira, a oração do Santo Rosário, por meio da qual eles meditavam a vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E na medida que o faziam, o amavam sempre mais. A segunda, a oração em recolhimento, regular, frequente, cotidiana e muitas vezes silenciosa. São crianças que tiveram inúmeras incumbências, hein? Não imaginemos que tinham mais chances do que a gente. De fato, nós trabalhamos, temos muitas ocupações. Mas eles também. Crianças naquele momento, não é que passavam o dia inteiro brincando. Tinham o tempo de brincar, mas precisavam cuidar do rebanho. Precisavam ajudar nos afazeres da casa. E depois das aparições, é quando a vida deles se intensifica na oração. Atenção! E é exatamente depois das aparições que a vida deles se torna complexa. Porque era uma maré infinita de pessoas que iam procurá-los, perturbá-los, perguntar, arguir coisas a respeito da aparição e até mesmo tentar intimidá-los a desistir de falar a respeito do que aconteceu
e outros ainda para tentar constranger os dois a revelar o segredo que Nossa Senhora disse para não revelar. Então, percebam que se tornou muito mais complexa a vida deles, mas exatamente nesse mesmo período se torna muito mais intensa a oração enquanto tempo de recolhimento e tempo de escuta do Senhor. A gente vai ver que a pequena Jacinta às vezes levantava de noite para fazer isso porque não encontrava outro momento. Vejam, uma criança que muitas vezes escolhe não sair para brincar para poder amar a Jesus, confortando o coração que sofre de Jesus, por conta do amor que sente pelos pecadores que o rejeitam. Ah, meu irmão e minha irmã, essas palavras vão de encontro às delicadas e intensas palavras do profeta Isaías que ouvimos hoje, que ouvimos também ontem. Ontem foi mais forte falando a respeito do jejum. Mas hoje o Senhor começa a mostrar o seu coração que se move, que se comove. Um Senhor que está dizendo: procura a vida. Eu vos dei a vida. Procura a vida. Eu coloco diante de vós, como ouvimos outro dia, no livro de Deuteronômio, capítulo 11, a vida e a morte. E eu vos digo, escolham a vida. O Senhor que nos ama tanto, mas não é amado. Então, essa experiência foi decisiva para o coração dos dois pequeninos, cada qual ao seu perfil e experiência pessoal, para mudarem radicalmente a sua vida e introduzindo aquilo que temos falado nesses dias desde a quarta-feira de cinzas, o amor intenso por Jesus. Renovar cotidianamente o gesto de amor a Jesus e amá-lo também por aqueles que não amam, que não esperam e que não creem no Senhor. Assim, São Francisco Marto viveu a sua vida. Enquanto Santa Jacinta, como vamos ouvir, se comovia profundamente das dores de Jesus e procurava oferecer todas as dores que passava na sua vida para confortar o coração de Jesus. E Nossa Senhora havia dito para ela que ao oferecermos sacrifícios ao Senhor por amor, Ele os toma em favor da salvação das almas. E quando lhe foi pedido, como ouviremos daqui a pouco, que ela seguisse para Lisboa, longe de sua família, ambos faleceram por conta da gripe espanhola, uma grande pandemia do 1919, bom, ela disse para Jesus: ó meu Jesus, com esse sacrifício tenho certeza que o Senhor poderá salvar muitas almas, converter muitos pecadores, porque me custará tanto deixar minha família e seguir para Lisboa. Que sensibilidade do coração de Santa Jacinta Marto ao olhar Jesus crucificado. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje me deparava com mais um dos textos de Santo Afonso que é muito comovente. Ontem, na quarta-feira e na quinta-feira, falávamos sobre Jesus crucificado, sobre o início e o significado da Quaresma, e falávamos sobre aquele exercício de oração diante, aquele ato de amor diante de Jesus crucificado. Veja, com que delicadeza escreve Santo Afonso, recolhendo parte daquilo que nos apresenta o profeta Isaías e que o profeta Ezequiel e Zacarias vão dizer com ainda maior eloquência a respeito do coração de Deus que se comove pela salvação dos pecadores. Ele que hoje disse: não vim para os sãos, mas vim por aqui para aqueles que estão doentes. Vim para curar os enfermos. Eu vim
Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Nos escreve Santo Afonso. Queres dar a Deus, que vos ama, um sinal de confiança íntima, com a qual Ele ficará extremamente tocado? E nas nossas meditações temos falado sobre isso. O que eu que peço tanto ao Senhor, o que posso oferecer ao Senhor para fazer o seu coração feliz? Constantemente pedimos coisas ao Senhor e o Senhor se empenha tanto em fazer-nos felizes. Pedimos tantas coisas, é verdade. Mas e como fazemos o coração do Senhor feliz? Olha Santo Afonso escrevendo. Queres dar ao Deus que vos ama um sinal de confiança íntima com a qual Ele ficará extremamente tocado e feliz? Santo Afonso então diz, quando cometerdes alguma falta, não hesites em vos lançar imediatamente a seus pés para lhe pedir perdão. Compreendei bem, Deus tem tal inclinação para o perdão que quando o pecador se obstina em viver longe dele e privado da vida, da sua graça, ele geme pela sua perdição e lhe dirige um apelo cheio de ternura. Porque queres morrer, casa de Israel, meu povo? Voltai para mim e vivereis. Ezequiel capítulo 18. E promete acolher a alma fugidia quando ela se lançar nos seus braços. Ele, abrindo os braços, lhe diz, voltai para mim e eu voltarei para vós. Zacarias capítulo 1. Oh, se os pobres pecadores compreendessem com que bondade nosso Senhor os espera para lhes perdoar. Oh, se compreendessem que o Senhor dia e noite está com os braços abertos para recebê-los outra vez e conceder-lhes o perdão. O Senhor espera o momento de ter piedade de vós, escreve o profeta Isaías no capítulo 30. Se compreendessem que Ele tem pressa, não de os castigar, mas de os ver convertidos, a fim de os abraçar e os apertar junto do peito e estreitá-los dentro de seu coração. Ouçamos a sua declaração solene, pois ele diz, por minha vida, diz o Senhor, eu não quero a morte do ímpio, mas que se converta e viva. Ezequiel capítulo 33. O próprio Deus declarou formalmente que quando uma alma se arrepende de o ter ofendido, ele perde até a memória de seus pecados. Eu não recordarei as suas iniquidades contra mim. Êxodo capítulo 18. Assim, pois, queridos irmãos, se cairdes em alguma falta, erguei os olhos para o Senhor, fazei um ato de amor e confessando os vossos pecados, tende a certeza do seu perdão e que o coração de Deus se encherá de alegria. Olha com que podemos fazer o coração de Deus feliz. Como posso fazer o coração de Deus feliz, Padre? Quando você cair num pecado, pede a Ele perdão. Você vai dar alegria enorme ao coração dele, pois Ele está de coração aberto te esperando. Esperando que você possa voltar para Ele e dizer, Senhor, toma-me em teus braços. Está tão difícil se ir. Senhor, perdoa-me. Eu me distanciei de vós, me esqueci de tuas palavras. Mas o teu coração jamais se esqueceu de mim. Jesus, eu estou aqui e vim te pedir o seu perdão. E o coração de Deus se encherá, mais uma vez, de eterna alegria por ti. E assim aqueles dois pequeninos, São Francisco e Santa Jacinta, que conheceram através do anúncio da Virgem Maria esse amor misericordioso do coração
de Jesus. E vendo a profundidade desse amor, sofreram com esse coração, vendo que tantos pecadores, como escreve Santo Afonso, não ligam para isso e não sabem que esse coração está ali. Então eles se ofereceram para viverem a vida, rezando para que aqueles que não conhecem, conheçam, para que aqueles que se afastaram, retornem, para que aqueles que não esperam, encontrem a esperança no Senhor. E agora vamos ler um breve trecho a respeito da biografia desses dois grandes pequeninos santos que a Virgem Santíssima preparou para nós, esses dois grandes amigos do Imaculado Coração que nos dão um testemunho e um ensinamento profundo de como amar a Jesus e entregar a vida pela salvação das almas. São Francisco Marto, vidente de Fátima. Francisco nasceu num povoado chamado Ajustrel, pertencente à paróquia de Fátima, em Portugal, no dia 11 de junho de 1908. No dia 20 do mesmo mês, recebeu o batismo. Tornou-se membro do povo da Nova Aliança. De caráter dócil e condescendente, recebeu com fruto de boa educação o que os pais lhe deram. Em casa começou a conhecer e a amar a Deus, a rezar, a participar nas sagradas funções paroquiais, a ajudar o próximo necessitado e a ser sincero, justo, obediente e diligente nos seus afazeres. Vejam, meus irmãos, como é que é decisivo para o caminho de santidade uma família que nos ajude a conhecer os valores da vida cristã e a viver o Evangelho, desde pequenininho. Estão vendo? Isso é decisivo. Viveu em paz com todos, quer adultos, quer os da mesma idade. Não se irritava quando o contrariavam e nos jogos não encontrava dificuldades em se adequar à vontade dos outros. Era sensível à beleza da natureza que contemplava com sensibilidade e admiração. Deleitava-se com a solidão dos montes e ficava extasiado perante o nascer do sol. Chamava o sol de candeia de Nosso Senhor e enchia-se de alegria ao aparecerem as estrelas, que designava a candeia dos anjos, as candeias dos anjos. E era de tal inocência que dizia que ao chegar no céu havia de colocar mais azeite na candeia da Virgem Maria. Logo que pôde, quando atingiu a idade de cerca de 6 anos, foi-lhe confiada a guarda do rebanho, que diariamente pastoreava. Então vejam, até aqui a descrição do pequenino menino com as suas virtudes peculiares de uma infância muito equilibrada, mas também, vejam, como a fantasia do menino de 6 anos está impregnada dos elementos religiosos, a leitura da própria experiência dele no espaço que ele vive, a experiência do campo, a noite, as estrelas, o sol, o ciclo das estações, a beleza da criação, tudo isso que é o cotidiano daquela criança do campo, de uma região de interior de Portugal, tudo isso já está impregnado de uma experiência de fé. Já está tudo percorrido por um contato com o anúncio religioso, a ponto da própria fantasia do pequeno já ser cheia de sensibilidade espiritual, aonde ele ali já celebra o amor que sente por Deus, pela Virgem Maria, pelos anjos, pelos santos. Olha que maravilha, né? Que todas as nossas famílias possam oferecer isso às nossas crianças. Hoje, a fantasia das crianças é inflacionada, quase que sistematicamente, por jogos de... E por trás dos jogos vem a criatividade, vem o incentivo de fantasia, que quase sempre são beligerantes, ou seja, são de guerra, são de combate, são de morte, ou então são de uma fantasia espacial, uma fantasia com seres
maravilhosos, estranhos, seres criados de todas as formas e maneiras, mas o quanto nós ajudamos com a leitura para as nossas crianças, o quanto nós contamos as histórias bíblicas para os nossos filhos. Às vezes um pai se preocupa em comprar um arsenal de livros para que os filhos tenham sempre uma história divertida para ouvir durante a noite, antes de dormir. São muitos os pais que têm o hábito de contar histórias para os seus filhos, ou quando introduzem as crianças na leitura, estamos ali naquele período da alfabetização, a gente dá livrinhos contando a história da galinha, a história do pintinho, a história do patinho, a história do porquinho, a história, sei lá mais do que, tem história de tudo. E nós contamos pouco as histórias bíblicas. Podemos nos dedicar à leitura das histórias bíblicas e contar uma aventura de Davi, contar uma aventura de São Paulo, contar uma aventura de Jesus. Fazemos um porquinho falar no texto, né? Com antropomorfismo. Mas temos constrangimento de contar uma história de Jesus onde ele curou um homem que era cego. Mas vê se pode. O porquinho pode falar com o cachorro e fazer um antropomorfismo interessantíssimo e também enriquecedor para o desenvolvimento psicocognitivo da criança. Nós estamos falando, colocando em questão isso. Mas por caridade, contemos as histórias dos milagres de Jesus. Por que não? Todo dia de noite contar uma história a respeito de um milagre realizado por Nosso Senhor, como nas bodas de Caná, e o diálogo de amor entre Jesus e Nossa Senhora, e o casal que estava ali, coloca a sua imaginação para funcionar e conta o relato bíblico, ensinando as crianças a terem essa sensibilidade. É de uma delicadeza grande e de um poder catequético enorme esse gesto. Encher a candeia para que na noite ela fique acesa é um gesto que os pais cumpriam em casa, assim como apagar a candeia também. E dizer que nós vamos apagar a candeia de casa numa noite que fica muito escura, como por exemplo uma noite de lua nova, mas não tenha medo, porque no céu os anjos acendem a candeia deles. E se a mãe dizia, por exemplo, que a candeia de Nossa Senhora era a lua e tinha dia de lua nova, não seria sem razão que o pequeno pensasse de bom, quando chegar no céu, eu vou encher a candeia de Nossa Senhora para que a lua fique sempre cheia e bonita e ilumine toda a noite. Estão percebendo? É de uma delicadeza enorme. Mas isso depende muito da nossa sensibilidade como familiares, pais e educadores no cuidado das crianças. Mas assim se prepara um homem e uma mulher santo, santa para Deus. Não se improvisa, se prepara, se educa. Então, continuando o texto. Era de tal inocência que dizia que ao chegar ao céu havia de colocar azeite na candeia da Virgem Maria. Logo que pôde, quando atingiu a idade de cerca de 6 anos, foi-lhe confiada a guarda do rebanho, que diariamente pastoreava. Segundo o costume, saía de manhã, cedo, com a sacola, levando o alimento e a flauta com a qual se divertia, e tornava a casa ao pôr do sol. Não é trabalho infantil, né? Ajudando os pais no cuidado da família. Isso tem um poder educacional e ajuda as crianças a consolidar um significado para a vida enorme. E isso tem sido sistematicamente furtado de muitos modos e maneiras, mas isso seria papo para uma outra conversa nossa, ou mesmo para uma formação a respeito da educação e de como orientar os nossos filhos a construir um significado e um valor pela vida. Muitas vezes era acompanhado pela irmãzinha Jacinta, e ambos se reuniam com a prima Lúcia, que guardava também as suas ovelhas. Estas crianças declararam ter visto 3 vezes um anjo no ano de 1916. Este acontecimento inesperado e imprevisto constituiu para Francisco o início de uma experiência espiritual mais generosa, mais eficaz e mais intensa, de dia para dia.
De repente começou a tornar-se mais piedoso e taciturno. Recitava frequentemente a oração, ensinada pelo anjo. Estava disposto a oferecer sacrifícios de amor pela salvação dos que não acreditam, não esperam e não amam a Deus. Do dia 13 de maio até o dia 13 de outubro de 1917, algumas vezes, juntamente com Jacinta e Lúcia, foi-lhe concedido o privilégio de ver a Virgem Maria na cova da Iria. A partir daí, inflamado cada vez mais no amor a Deus e às almas, tinha uma só aspiração: rezar e sofrer de acordo com o pedido da Virgem Maria. Se extraordinária foi a medida da benignidade divina para com ele, ao conceder-lhe a generosa ocasião de contemplar a Virgem Maria em sua aparição, e extraordinária foi também a maneira como esse pequenino quis corresponder à graça divina na alegria, no fervor e na constância de sua vida. Não se limitou apenas a ser como que um mensageiro do anúncio da Virgem Santíssima, da penitência e da oração. Mas, mais do que isso, como com todas as suas forças, conformou a sua vida com a mensagem que ele anunciou, mais com a bondade das obras do que com as palavras. Costumava dizer: que belo é Deus, que belo! Mas está triste por causa dos pecados dos homens. Eu quero consolá-lo. Quero sofrer por seu amor. Manteve esse propósito até o fim de seus dias. Durante as aparições, suportou com espírito inalterável e com admirável fortaleza as más interpretações, as injúrias, as perseguições e mesmo alguns dias de prisão. Resistiu respeitosa e fortemente à autoridade local que tudo tentou para conhecer o segredo revelado pela Santíssima Virgem Maria às três crianças, infundindo coragem simultaneamente à sua irmã Jacinta e à sua prima Lúcia. Todas as vezes que o ameaçavam com a morte, respondia: se nos matarem, não importa, vamos para o céu. Que grande certeza do coração desse pequenino, né? E nós estamos falando disso nesses dias. Já antes das aparições, rezava, porém, depois delas, movido por um espírito de fé mais vivo e amadurecido, tomou consciência de ser chamado e de se entregar zelosa e constantemente ao dever de rezar segundo as intenções que lhe pediu a Santíssima Virgem Maria. Procurava o silêncio e a solidão para mergulhar totalmente na contemplação e no diálogo com Deus. Participava na missa dos dias festivos e, quando podia, também nos feriais. Nutria uma especial devoção à Eucaristia e passava muito tempo na igreja adorando o Santíssimo Sacramento do altar, que chamava de Jesus escondido. Eu esqueci de falar para vocês. Essa é a terceira. Eu falei das três, né? O Santo Rosário, a oração cotidiana, e acabei me delongando nela, e não falei a terceira. A terceira era o amor à Santa Eucaristia. Encontravam sempre tempo para fazer um momento de adoração a Jesus ou para contemplar Jesus durante a Santa Missa, participar da missa, o quanto podiam, quantas vezes fosse possível. Recitava diariamente também os 15 mistérios do Santo Rosário, e muitas vezes mais, a fim de satisfazer o desejo da Virgem Maria. Para isso gostava de juntar orações ejaculatórias que tinha aprendido no catecismo e que o anjo, a Virgem Santíssima e piedosos sacerdotes lhe tinham ensinado. Rezava para consolar a Deus, para honrar a Santa Mãe do Senhor, que muito amava, para ser útil à salvação das almas que espiam as penas no fogo do purgatório, e também rezava para auxiliar o Santo Padre o Papa no seu importante trabalho como pastor da Igreja. Rezava pelas necessidades do mundo transtornado pelo pecado, rezava pela Igreja e pela salvação eterna das almas. Rezava sozinho, rezava com os familiares, rezava com os peregrinos que vinham até a sua casa, manifestando um profundo recolhimento interior e uma confiança segura na bondade divina e no Imaculado Coração de Maria. Como tivesse sabido da Virgem Maria que a sua vida iria ser breve,
passava os dias na ardente expectativa de entrar no céu. E de fato, tal expectativa não foi longa. Com efeito, apesar de ser robusto e de gozar de boa saúde, em outubro de 1918 foi acometido pela grave epidemia da gripe espanhola. Do leito em que caiu adoecido, não chegou a levantar-se. Pelo contrário, no ano de 1919, o seu estado de saúde agravou-se severamente. Sofreu muito. Com íntima alegria, cada uma das dores de sua enfermidade e oferecia-as em oblação a Deus. A Lúcia, que lhe perguntava se sofria, respondia sempre dizendo: sofro bastante, mas não me importo. Sofro para consolar nosso Senhor, Lúcia, e em breve irei para o céu. No dia 2 de abril, recebeu o sacramento da penitência. E no dia seguinte, foi finalmente entregue a ele o corpo e o sangue de Jesus, o corpo de Jesus, na celebração do Santo Viático. Ou seja, recebeu a Eucaristia na extrema-unção. Ao despedir-se dos presentes, prometeu rezar por todos eles no céu. E entrou piedosamente na vida eterna, que veementemente desejava. Entrou no dia 4 de abril, 2 dias após receber os sacramentos. 4 de abril de 1919. Essa foi a história de São Francisco Marto. Já estamos em 35 minutos, está bem longa a meditação de hoje. Bom, a história de Santa Jacinta Marto eu passarei para vocês através do texto. E assim nós poderemos ler também ela, que foi um pouco mais peralta e dinâmica do que São Francisco Marto, mas também com um amor tremendo perseguiu Jesus. Peçamos a intercessão desses dois pequeninos e grandes santos da Igreja para que nós possamos também entregar a nossa vida pela salvação das almas em ato de amor constante a Jesus. E recomendo àqueles que puderem de ler mais a biografia desses dois santos e aprofundarem o testemunho de amor que eles nos deixaram. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Francisco Marto e de Santa Jacinta, abençoe-vos o Deus e a Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.